graça e a paz do Senhor. É uma alegria mais uma vez, desde ontem aqui, para pregar a palavra de Deus e ver essas crianças, né? Pensam. E a gente fica, quando a gente vê uma criança, a gente fica pensando na vida, né? E eu começo a minha pregação perguntando aqui para vocês: quem aqui pediu para nascer? Né? Ninguém, né? Nós não pedimos para nascer, nós não pedimos para nascer aonde nós nascemos, né, na família que nós nascemos. Nós não pedimos para passar por esse mundo, viver nesse tempo, né, que parece ser tão difícil, mas todos os que nasceram antes de nós viveram tempos também, talvez até mais difíceis do que nós. O som tá bom aí, não? É porque eu acho que está dando um negócio aqui. E eu já não sou muito bom de ouvido, então fica ruim. Isso. E todas as pessoas que nasceram antes de nós viveram, morreram, tiveram a sua história, tiveram a sua vida. Nunca no mundo vai ter ninguém como você. Você é único e exclusivo. Não existe ninguém parecido com você. Às vezes, até na fisionomia, a gente às vezes se confunde, né? Alguém se parece com alguém. Mas, diante de Deus e diante da ciência, nunca vai ter alguém como você no mundo. Nunca teve, nunca terá agora, no presente, e no futuro, muito menos. Você é único. E desde ontem eu tenho refletido a respeito de como você tem vivido a sua vida. Apesar de todas as dificuldades que a vida tem para todo mundo. Quando a gente fala em missões, é necessário a gente esclarecer algumas coisas. O que é missão? É alguém que sai daqui e é chamado para ir lá para a Índia, no caso da missionária, alguém que nasce com um chamado missionário de trabalhar entre os pobres, os oprimidos, as pessoas com dificuldades, no meu caso. Mas desde ontem eu tenho falado que nós nascemos com uma vocação específica à vida. Não importa se nós estamos na Índia, se nós estamos em qualquer lugar, nós somos chamados a cuidar da nossa vida. Em primeiro lugar está a nossa vida. É como Jesus disse lá em Mateus e que nós falamos ontem: amar a Deus, reconhecer a Deus, o próximo, como a nós mesmos. Essa é a missão que Jesus vem trazer e o ensino que Jesus vem trazer a cada um de nós. O que eu tenho visto, por exemplo, nas igrejas, é que as igrejas hoje são um campo missionário a ser alcançado pelo poder de Deus, pela fé. Muitos crentes sofridos, muitos crentes desanimados, muitos crentes com a vida sem sentido, muitos crentes desalentados em relação a Deus, desanimados em relação a Deus, muitos crentes precisando conhecer o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Eu não sei, hoje na hora do almoço alguém me falou, eu não sei se foi o pastor, que a igreja, e eu concordo com isso, os cristãos hoje, no Brasil, que é onde nós vivemos, precisam urgentemente ser reevangelizados, porque foram muito mal evangelizados. E os crentes que foram mal evangelizados não sabem lidar com as crises que a vida nos apresenta. O que a gente faz? É muito mais fácil para mim pregar dentro de uma zona de meretrício, que nós trabalhamos com prostitutas em Belo Horizonte, do que numa igreja. É muito mais difícil. Porque vocês têm mais ou menos uma noção do Evangelho.
vocês entendem mais ou menos o Evangelho. O Evangelho, de alguma forma, o certo ou errado, foi pregado para vocês. Mas não tem esse negócio de pregar certo ou errado o Evangelho. Nós devemos pregar e viver o Evangelho com simplicidade, com amor, sabendo que a nossa vida aqui, ela é um sopro. Hoje eu tive a oportunidade de ir em Monte Aprazível, porque meus pais estão enterrados lá. E eu fui lá visitar o túmulo, né? Lógico, só. Não tem mais nada ali. E, para falar a verdade, eu gosto de vez em quando, ir num cemitério. Quando eu quero meditar de forma mais profunda a respeito da vida, eu vou no cemitério. Eu gosto de olhar os túmulos, gosto de olhar com quantos anos a pessoa morreu, quantos anos a pessoa viveu. Gosto de olhar aqueles túmulos mais abandonados, né? Porque cemitério tem uns túmulos que parece que nunca ninguém cuidou, nunca ninguém, né? Parece que ninguém honra, né, a memória das pessoas que já se foram. E a gente, quando olha para a vida, muitas vezes a gente não tem noção que ela acaba a qualquer momento. Nós temos um determinado momento para viver. A Bíblia diz que é 70, 80, e o que passa disso é cansaço e enfado. Mas ninguém quer morrer, né? Outro dia eu achei muito engraçado que eu quase não atendo celular. É difícil eu atender, tenho celular, mas eu não gosto de atender celular. E outro dia, já era quase 10 horas da noite, lá onde eu moro eu durmo muito cedo, me ligou uma mulher desesperada. Ai, reverendo, pelo amor de Deus, ore por mim, pela minha família. Eu pensei que foi um acidente, uma tragédia, uma coisa assim, né? A minha avó, pastor, está na UTI, 98 anos. Os médicos desenganaram. E eu falei, vocês estão se enganando, né? Eu gosto de, às vezes, dar um choque na pessoa, para que a pessoa desperte, por exemplo. Por que nós vamos orar para uma mulher de 98 anos, com pneumonia, está em coma? Orar para quê? A não ser para Deus dar o descanso, porque viveu. Viveu. Mas as pessoas têm tanto pavor de perder as outras pessoas, né? Eu vejo hoje, pelos lugares onde eu ando, é comum a gente ver pessoas que apresentam para mim, né? Olha, essa aqui é fundadora da igreja, tem 103 anos, 105 anos, a mulher já não sabe nem onde ela está. Mas, enfim, e a gente vê muita gente que morre muito novo, né? Nós temos tido casos assim assombrosos de pessoas que estão morrendo na flor da idade por conta de enfermidades, por conta de drogas, por conta de uma vida mal vivida. Por exemplo, hoje em São Paulo nós vemos que tem mais de 30 mil pessoas em situação de rua, que não tomam banho, né, que não têm acesso ao básico para a vida. Fome não passa, porque muita gente faz trabalhos, como eu disse ontem, né? Muitas pessoas, muitas entidades levam comida. Fome não passa, mas eu fico vendo, por exemplo, a situação das mulheres em situação de rua, né? E elas chegam para a gente muitas vezes e falam assim, olha, pastor, eu não quero lanche, mas se vocês tiverem absorvente para dar para nós estamos precisando. Por que essas pessoas estão no mundo? Por que um dia Jesus falou para os discípulos, olha, pobres, sempre tereis convosco? Por que será? Porque nós temos a oportunidade de praticar na vida dos pobres e dos miseráveis as obras de amor, de misericórdia, de compaixão.
Eu sei que nós aqui, eu sou do interior, e nós temos uma visão assim muito rude em relação à miséria, né? Que são vagabundos, né? Tem que morrer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas a gente se esquece, por exemplo, que Jesus nos ensina a nos colocar no lugar do outro. Como é que você gostaria de ser tratado se você tivesse, por exemplo, numa situação de rua, de abandono? Como é que você gostaria de ser tratado se você morasse em lugar insalubre, em lugar de favela, em barraco, onde não tem, muitas vezes, noção de higiene, não tem noção de nada? São pessoas desanimadas, angustiadas, e que são seres humanos como nós. Todo mundo aqui tem pecado? Não. Será, pastor, que tem? Eu não sei, tem uns aqui que parece que não, olhando assim de longe. Tem uns que parece que tem até umas asinhas assim nascendo, né? São anjos. E toda a misericórdia que nós devemos ter com os outros, Deus tem com cada um de nós. Você já parou para pensar, por exemplo, quantos livramentos você já teve na sua vida? Você já parou para pensar, por exemplo, que até aqui, aquele versículo famoso, né? Até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Já pensou quanta coisa a gente poderia nem ter nascido? A gente poderia ter morrido já criança. E Deus nos sustentou até aqui, por causa dos propósitos que Ele tem para a nossa vida. E o único propósito que Deus tem para a nossa vida é que nós o reconheçamos como Deus, é que nós o honremos como Deus, como nosso Criador, como nosso Pai. O Pai é onde você tem liberdade de expor a sua vida, porque além de ser seu Pai em Cristo Jesus, Ele é o seu Criador. Ele é o seu Criador. Ele sabe todas as células que está contida no teu corpo. Ele conhece profundamente os sofrimentos e as dores que nós carregamos na nossa vida. Ele sabe, por exemplo, da indiferença que muitas vezes nós temos em relação a Ele. Ele sabe, por exemplo, o que você está pensando aqui agora. Talvez tenha pessoas pensando, que hora que vai acabar essa porcaria? Talvez tenha pessoas aqui que entrou aqui talvez obrigado. Não gostaria de estar aqui agora. Mas, por causa do filho, ou por causa, sei lá, veio. Mas mesmo contrariado, não foi você que veio, foi Deus que te trouxe. Talvez para ouvir o que vocês vão ouvir aqui. Eu saí lá de São Paulo, gastei meu tempo, gastei combustível, gastei pedágio, gastei um monte de coisa. E eu ficaria muito feliz se você saísse daqui hoje um pouco mais leve em relação à sua vida. Eu tenho estudado nos últimos anos os 5 capítulos, os capítulos que falam do Sermão do Monte, que está lá em Mateus 5, 6 e 7. São 3 capítulos. É lógico que eu não vou pregar os 3 capítulos para vocês, mas eu gostaria que vou desafiar você a estudar versículo por versículo e tema por tema desse chamado Sermão do Monte, que foi e é, teologicamente falando, o mais importante de Jesus. Na teologia, esses 3 capítulos
equivale à Bíblia inteira. Se não existisse a Bíblia, existisse só o Sermão do Monte, bastaria para a gente entender a mensagem de Jesus Cristo em relação ao Pai, em relação ao Pai celestial. Vamos supor que você tenha preguiça de ler a Bíblia, mas se todo dia você lesse o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, você teria a sua vida talvez um pouco mais avivada pelo poder da palavra que há em Jesus Cristo. Nós vemos muitos sermões, né, no YouTube, nós vemos muitos sermões na televisão, nós vemos muitos sermões, né, tem muita gente que foi considerado o príncipe dos pregadores, mas não existe ninguém que tenha pregado o que Jesus pregou nesses capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E há muitos anos eu venho estudando, e a cada dia que passa eu me vejo cada vez mais perto do Deus Pai que Jesus vem anunciar a cada um de nós. Cada dia mais eu me vejo mais dependente desse Pai celestial que Jesus vem apresentar a nós, que só através dele, através da cruz, através do sacrifício, nós podemos ter acesso a esse Pai. Nesses capítulos, ele fala a respeito de oração, de comunhão com o Pai. Nesses capítulos, ele fala a respeito da nossa simplicidade em relação a termos a nossa vida espiritual. Ele fala, por exemplo, olha, quando você for jejuar, não fica com cara de Maria Madalena, e que todo mundo fique sabendo que você está jejuando. O jejum é entre você e Deus. Quando você for orar, Jesus ensina aqui nos capítulos que eu citei para vocês, quando você for orar, não fica orando como os que gostam. E nós, muitas vezes, como crentes, né, evangélicos, nós gostamos muito disso, né? De orar em voz alta, de cantar fazendo muito barulho, de levantar as mãos, de bater palma. Jesus está falando, talvez, para nós. Eu não estou falando liturgicamente, que liturgicamente é o que nós devemos fazer, sim. Quando nós estamos reunidos como igreja, nós devemos louvar, adorar, bendizer, levantar as mãos, mas Jesus fala de uma forma muito mais profunda de oração. Ele fala, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta. Em secreto, ore a Deus, que tudo vê em secreto, e Ele te recompensará. Quer dizer, você entrando, fechando a porta, buscando a presença de Deus na solidão e na intimidade, Deus te recompensará. Com o quê? Com a presença dEle. Eu conheço um monte de gente que reclama muito da vida. Às vezes você fala para o irmão assim, e aí, irmão, como vai? Aí aquela ladainha de problemas. Ore por mim, ore por mim, ore por mim, ore por mim, porque está difícil e está cada vez mais difícil, eu não consigo mais, está tudo horrível, parece que o mundo está acabando na minha cabeça, o mundo desabando na minha cabeça. Aí você, é lógico, você não vai negar de orar. Mas essa oração não vai resolver. Porque essa pessoa não devia reclamar para os outros. Ela devia entrar no quarto, em secreto, e se derramar na presença daquele que pode resolver. Quem pode aqui, por exemplo, concretizar um sonho que você tem na sua vida? A não ser Deus, o Pai que te conhece. Quem aqui pode resolver os problemas que para você são impossíveis de serem resolvidos? O nosso Pai. Agora, você tem
colocado diante de Deus a sua vida, diante do teu Pai a sua vida? Como é que é, por exemplo, a tua vida diária com Deus? Eu vivo orando. Eu acordo de manhã, já começo a limpar a casa, né, no caso das mulheres, vamos dizer assim, e eu já louvando e adorando e bendizendo a Deus e conversando com Deus. Eu pego meu carro e vou para não sei aonde, e vou orando e sei lá fazendo o quê. Eu estou sempre falando com Deus, a minha mente está sempre em Deus. Isso não é relacionamento com Deus. Isso é comunhão, que a gente poderia chamar de comunhão. Mas relacionamento com Deus é você separar um tempo da sua vida, do seu dia, para estar na presença do Pai. E você não sabe a diferença que isso faz na nossa vida, se nós tivermos esses momentos a sós com Deus diariamente. Só que nós não temos. Às vezes nós não sabemos nem como nos apresentar a esse Deus tão grande, tão poderoso, né? Tem uma música que se canta, às vezes, nas igrejas, apesar de toda a glória que tens, tu te importas comigo também. Já pensou Deus, na sua infinita misericórdia, bondade, poder, se importar comigo? Ele se importa com você. Ele se importa com você. E ele deseja ter um relacionamento de pai para filho. Só que nós temos uma barreira que nos impede de estarmos a sós na presença de Deus. Eu, antigamente, logo no começo do meu ministério, no meio protestante, eu tinha muita vergonha de conversar com pessoas poderosas, que poderiam ajudar o nosso trabalho. Eu tremia, né? Eu tenho uma reunião com o doutor fulano de tal, que parece que ele vai ajudar os projetos que nós temos. Eu tremia, eu chegava lá, eu não sabia nem falar, ficava tímido, Quando eu comecei a exercitar a minha espiritualidade pessoal com o Pai Celestial, hoje, eu não estou nem aí. Eu converso com qualquer pessoa, seja ela importante ou não. Mas antes de conversar com a pessoa importante ou que tem influência para ajudar a obra missionária, eu converso com o Pai. Então, o que tudo isso tem a ver com obra missionária? Porque se vocês entenderem isso, você foi alcançado pela missão sublime de Jesus, que é de fazer de você uma pessoa íntima com o teu Criador, com o teu Pai Celestial. Foi para isso que Jesus veio trazer a boa notícia. Olha, vocês têm um Pai que se importa com cada um de vocês. Quando a gente estuda os evangelhos, a gente vê Jesus, muitas vezes as pessoas veem Jesus de forma muito poética, né? Aquele que dava pão e peixe para todo mundo, aquele que fazia milagres e curas extraordinárias, Mas o mais importante de Jesus foi aquilo que ele veio nos falar, nos ensinar, como manual de vida menos sofrida, porque não é porque você está na presença de Deus que você está blindado dos problemas diários. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Essa maldita teologia da prosperidade, ela afirma que o crente é vitorioso em todos os sentidos. É próspero, é rico. Se você está passando alguma dificuldade financeira é porque você está com algum pecado.
Outro dia eu estava pregando, eu acho que foi no Rio de Janeiro, né? E eu estava com um problema seríssimo de coluna. Estava que eu não estava aguentando mais. E eu, na hora da pregação, eu acho que eu comentei isso, né? Aí eu desci do púlpito com alguma dificuldade, aí chegou uma mulher para mim, e eu fiquei até com dó. Ela falou, pastor, eu estou até com vergonha de falar com o senhor. Mas a hora que o senhor falou que o senhor está com problema de coluna, com dor na coluna, Deus me revelou que essa dor é um pecado escondido que o senhor tem. Eu falei, irmã, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Eu não tenho só um pecado escondido, não. Eu tenho muito. E se eu começar a falar os meus pecados para a senhora aqui agora, a senhora vai ficar escandalizada. Pastor, o que é isso? Eu falei, eu não presto. Isso aqui não é problema de pecado, não. Isso aqui é a idade, a má postura, é um monte de coisa, né? Não é pecado. Lógico, os pecados trazem algumas consequências sérias para a nossa vida, mas não dessa forma de castigo. Eu trabalho, de vez em quando, como capelão em alguns hospitais. Eu sempre trabalhei na área de saúde. E faz uns 4 anos, mais ou menos, eu tive a maior experiência da minha vida. Eu fui visitar um paciente terminal na UTI, ele estava isolado. Para você entrar no isolamento de UTI, você tem que quase que virar um monte de roupa, luva, aquela coisa toda. E o paciente muito grave. E crente, um crente em Jesus. E nós fomos falar, naquele momento, a respeito da morte. Eu já estava acompanhando e chegou o momento em que nós começamos a falar a respeito da morte. E esse irmão tinha muito medo de morrer, uma resistência violenta de morrer, mas muito, né? Então foi um trabalho longo que a gente foi fazendo até que ele realmente se entregou. Ele entendeu que é muito melhor a gente não resistir às coisas que nós não podemos resistir. É o despojar-se. É o entregar-se. Se a gente pode lutar, a gente luta o 100%. Porque Deus geralmente não faz aquilo que nós podemos fazer. E um dia eu terminei a visita e saí do isolamento, e na UTI geral tinha um monte de gente, e era uma UTI de pacientes terminais de câncer. E eu tirei as roupas, coloquei no cesto e fui lavar as mãos. E conforme eu estou lavando as mãos, eu olho do espelho uma senhora, muito idosa. Ela estava sentada com oxigênio, magra, muito magra, já em fase terminal. E eu terminei de me limpar ali, lavar ali, e eu cheguei perto daquela senhora e fiz uma pergunta tão idiota. Eu falei, e aí, como é que a senhora está? A minha pergunta foi idiota, mas a resposta dela foi a maior bênção na minha vida. Ela abriu um sorriso. E ela falou, comigo está tudo bem. Porque quando Jesus está na barca, tudo vai bem. Depois de 2 dias eu voltei lá, ela já tinha entrado em óbito. Mas eu não esqueço o sorriso dessa mulher e a paz que essa mulher transmitiu para mim naquele momento. É uma mulher que eu creio firmemente que ela entendeu o verdadeiro sentido da vida aqui na Terra. E nós temos muitas dificuldades em
nos despojarmos de nós mesmos, de entregar a Deus e ter uma vida mais leve. Para que ninguém fale que eu não falei da Bíblia, o que eu estou falando aqui é pura Bíblia, mas tem gente que falou que ele não leu o texto. Eu escolhi um texto aqui para a gente ler e para a gente terminar. Está lá em Mateus capítulo 6, versículos de 25 em diante. Quem tiver Bíblia e puder abrir e acompanhar, mas eu desafio você ainda a ler os 5, 6 e 7 lá na sua casa, durante a sua vida, durante não só essa semana, mas durante a sua vida. É um ensino precioso que Jesus nos dá aqui nessa parte dessa homilia, desse sermão. Diz assim: por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e, no entanto, vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós muito mais do que elas? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um minuto, um côvado à duração da sua vida? E com a roupa? Por que andais preocupados? Observai os lírios do campo, como crescem, e não trabalham e nem fiam. E, no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Por isso, não andeis ansiosos, dizendo que beberemos, que iremos comer, ou que iremos beber, ou com que iremos nos vestir. De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã. Difícil ouvir isso, né, de Jesus. Pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Será que nós estamos preparados, por exemplo, para mergulhar nesse texto? E ao final desse mergulho, né, hoje se fala muito de imersão, desse mergulho, dessa imersão nesse texto, nessa palavra viva de Jesus, será que nós estamos vivendo corretamente? Jesus fala de coisas óbvias aqui: comer, beber, vestir. Jesus vem nos questionar hoje: por que vocês andam tão ansiosos? Vocês devem ter ouvido já que a ansiedade é o pior mal da humanidade. Ansiedade, depressão, angústia. Vocês não precisam levantar a mão, não. Mas quantos de nós aqui não precisa de um Rivotril, às vezes, para dormir? Quantos de nós aqui não precisamos de um chazinho, né, para acalmar? Quantos de nós estamos a 1000 e precisamos baixar um pouco essa ansiedade, que é doença? Eu quero deixar bem claro que Jesus está falando aqui de uma enfermidade. Uma enfermidade que pode levar as pessoas ao suicídio. Foi uma pergunta lá ontem na Câmara. A depressão é uma doença
que poucas pessoas entendem, principalmente quem cuida de quem tem depressão. A pessoa que tem depressão, ela não tem condições nenhuma. Dependendo do grau, tem vários graus de depressão. Geralmente, todos nós temos algum grau de depressão, mas existem os graus mais severos, onde a pessoa não quer outra coisa, a não ser morrer. Eu ouvi uma vez de uma pessoa, e eu disse ontem da experiência que eu tive recentemente, eu ouvi de uma pessoa uma vez que a depressão era tão forte que ela não tinha nem forças para pensar em como ela podia tirar a sua própria vida. E, geralmente, os deprimidos deprimem os que estão à sua volta. Geralmente, os desanimados desanimam os que estão à sua volta. Geralmente, os ansiosos deixam as outras pessoas ansiosas. Geralmente, os doidos endoidecem os que estão perto. E Jesus, quando ele se aprofunda nesse texto, ele fala de coisas simples. Eu tenho certeza que nós não temos essas preocupações. Eu tenho certeza que nós vamos sair daqui, todos nós vamos sair daqui, nós sabemos que nós podemos passar numa lanchonete, numa pizzaria, ou num restaurante, ou nós vamos chegar em casa e nós vamos comer a comida maravilhosa que teve no almoço, nós vamos tomar, quem pode, o seu refrigerante, na nossa casa vai ter um leitinho quente para a gente tomar, água, né? Nós temos em abundância, pelo menos aqui, eu acho que não falta água em José Bonifácio. Nós não nos preocupamos com isso, porque Deus nos dá. Só que as nossas preocupações quais são hoje? Qual que, se eu desse uma lista para você, se eu desse um papel e uma caneta para você, e falasse aqui, quais são as suas preocupações, as suas ansiedades? Você ia ver, e você ia anotar, e se você se esforçasse bastante, você ia pedir logo, logo uma outra folha. Depois eu pegaria essa folha com todas as ansiedades e necessidades que você acha que você tem, e daria outra folha e falaria para você, conte as bênçãos, dize quantas são, dize-as quantas são. Eu tenho certeza que muita gente ia ficar pensando, nossa, o que será que Deus tem feito na minha vida, hein? Nossa. Vocês iam demorar e talvez lembrariam de 5 ou 6 bênçãos. Isso significa que nós não sabemos viver com muito que Deus nos dá. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas aqui, antes de vir para a igreja ou sair de casa, abre o guarda-roupa, começa a escolher, né? Com que roupa que eu vou? Geralmente as mulheres que falam isso, né? Com que roupa que eu vou? Não tem roupa. O guarda-roupa que não está nem fechando mais, já está até estufado. Ah, eu preciso dar um jeito de reformar meu guarda-roupa. Com que sapato que eu vou? Aqui, todo mundo bem vestido, todo mundo cheirosinho, todo mundo... E não está bom, né? Hoje, por exemplo, a gente vê as crianças, e eu tiro pelos meus netos. Eu tenho uma bronca violenta disso. Eu tenho um neto, uma de 8 e um de 4 anos. Serve o almoço. Eu não quero. Eu não gosto. Principalmente o mais novinho meu, parece que está até amarelo. A gente vê assim, só como porcaria.
E as crianças que a gente vê hoje em dia é assim, né? É criado no todinho, né? Eu não gosto. Frita um ovinho para mim, batatinha frita. E nós, como pais, nós somos os mais idiotas ainda, né? Outro dia, conversando com um pediatra, eu conversando com ele, eu falei, eu não consigo entender, né, a criança que não gosta, que não come, que não... Ele falou, não, mas isso aí a culpa é dos pais, porque deixa a criança sem comer para ver, que a hora que der fome, ela vai comer o que tiver. Mas hoje, nós, como adultos e pais, nós não temos paciência de ouvir choro de criança. A gente já mete logo o celular para ela calar a boca, e ela cala. Se você pegar qualquer criança de qualquer idade, de 1 ano, você coloca um celularzinho com os desenhos, ela desliga. Antigamente, eu acho que vocês lembram dessa frase, né? Nossa, devia ter alguma coisa para desligar essa criança, ela é muito arteira. Hoje a gente tem. De tanto que a gente pediu para ter, desligar, e nós estamos criando crianças totalmente enfermas mentalmente, totalmente doentes, totalmente sem cognição, sem relacionamento. Hoje tudo é autismo, hoje tudo não é. Imagina se nós não cuidamos da gente, imagina se nós temos condições de cuidar dos nossos filhos, espiritualmente falando, humanamente falando. O que nós estamos fazendo com a nossa vida e com a vida daqueles que Deus colocou sob a nossa responsabilidade? Eu atendi um caso agora, recentemente, de uma mulher que me procurou. Meu marido me abandonou com 2 crianças, uma de 4 e uma de 2, 2 meninas. O motivo? Não sinto mais nada por você. Um cara desse tem que fazer o quê? E não tem como dar pensão também. As pessoas estão perdendo a noção de responsabilidade, noção de dependência de Deus. Por que acontece tudo isso? Porque nós não somos dependentes de Deus, como Jesus nos ensina a ser aqui. Buscar em primeiro lugar o seu reino. O que é buscar em primeiro lugar o reino? Que já está no meio de nós. É viver em paz. Mesmo que o mundo esteja caindo na nossa cabeça, a paz que Jesus nos dá, tranquilo. O que te preocupa? É a casa própria? O que te preocupa? É um emprego melhor? O que te preocupa? É a conclusão de um curso? O que te preocupa? São os seus filhos? Quantos pais hoje sofrendo, né, por conta dos filhos de 35, 40 anos que não tiveram a capacidade ainda de virar homem ou mulher e estão dependentes dos pais? Quantos anos você tem? 35. Quantos você mora? Com o papai e com a mamãe. Ai, que bonito. Papai e mamãe sustentando, né? Muitas vezes se esforçando. Isso, vocês estão rindo, mas não é brincadeira, não. Eu acho que muita gente aqui aprendeu com a vida, não aprendeu? No tempo de vocês, como no meu tempo, tinha as facilidades que tem hoje? Hoje o casal casa, eu acho um absurdo. Às vezes eu recebo algum convite de casamento, eu falo, meu Deus do céu. Primeiro que o convite já vem com um certo tipo de interesse, né? Porque já vem logo a loja que você pode comprar. Eu não sei como é que chama essas coisas, né?
Ó, tem a lista de presente que você pode dar lá. Quer dizer, não foi um convite para você estar lá, né? O convite é para você levar o presente, para você comprar o presente. Quer dizer, e o casal só casa hoje se tiver uma casinha, um apartamento bem montado, com máquina de lavar roupa, com máquina de lavar louça, com todas as coisas. Né? No tempo de muita gente aqui, como é que era? No tempo de seus pais, seus avós, no teu tempo. Tinha até festa, eu tenho saudade das festas de casamento de antigamente. Era aquela churrasqueira assim, grandona, com aqueles espetão de coisa, e todo mundo comendo, bebendo, e a simplicidade, era maionese, era arroz, e todo mundo... Nossa, eu amava festa de casamento em sítio. Hoje não, hoje é o buffet, fica 2 anos antes pagando. Aí você vai num casamento de buffet, tem aquelas... A gente sai de lá com fome, porque é uma miserinha de coisa. Né? Eu nem vou em casamento, né? Eu nem vou. E aí, com toda essa pompa, é 1, 2, 3 anos. Acabou. Acabou. A menina não foi preparada para ser mãe, engravida, não sabe nem trocar uma fralda, tem curso hoje. Hoje, com fralda descartável, antigamente, quem que já lavou fralda aqui de nenenzinho novo? Horrível, não tinha fralda, né? Hoje, nossa, compra um pacote de fralda. Aliás, hoje, quando fica grávida também, já a primeira coisa que faz outro dia, a partir do primeiro e do único, chá de revelação. E o que me interessa se vai ser menino ou se vai ser menina, de gente que eu, às vezes, nem conheço. Mas convida a gente por quê? Um pacotinho de fralda, um negocinho ali. Antigamente era no pano, antigamente era... Eu não sei o que as mães faziam, porque... Então, hoje, com toda a facilidade que a gente tem, não está bom, né? Tá bom, se eu perguntar para você é feliz do jeito que você é, com tudo que Deus tem te dado? Você vai responder para mim, olha, se você for honesto. Né? Eu até que sou feliz, mas, podia ser melhor, né? Podia ser melhor, não podia? Deus é muito muquirana comigo. Deus é muito econômico comigo. Deus não me abençoa da forma que eu gostaria de ser abençoado. Hoje a gente vê como a sociedade vive mal. Como as pessoas vivem mal. Como as pessoas vivem como escravas de si mesmas, muitas vezes da família, do núcleo familiar, e escravos sociais também, porque a gente tem que mostrar para os outros aquilo que a gente não é, aquilo que a gente não tem. Eu acho que Deus lá de cima, ele fica olhando e fala assim, que vontade de mandar o cacete na cabeça desse meu filho. Ele não aprende. O que tudo isso que eu preguei aqui para vocês agora tem a ver com obra missionária? Hein, missionária? Tem alguma coisa a ver? Seria muito bom se eu pudesse... eu já fiz isso muito, viu? Nas conferências missionárias, eu já participei de centenas e centenas de conferências missionárias. E a coisa mais gostosa para o missionário, parece que todo missionário tem esse vício. Primeiro ele chega todo esbudegado na igreja, né? Precisando de tratamento de dente, precisando de médico. O missionário chega sem roupa. E todo mundo vê o missionário como um coitadinho.
Aí começa a conferência, o missionário traz um monte de foto de pobreza. E ele, inconscientemente, eu estou falando como missionário, tá? Inconscientemente, ele quer impactar a igreja, para que a igreja se envolva com o trabalho missionário dele. Em outras palavras, ele está desesperado para que as pessoas se sensibilizem, para que doem dinheiro para ele fazer a missão. E ele está certo, porque sem dinheiro não se faz obra missionária. Então ele começa a apelar para deixar o crente lá no chão. Eu cansei de frequentar conferências missionárias e que o crente chegava para mim e falava: pastor, eu não sou crente, não. Que vergonha que eu estou de mim mesmo, de não fazer o que o senhor faz. Pastor, o que eu posso fazer? Quantas pessoas em conferências missionárias eram induzidas, psicologicamente, não pelo amor mesmo, pela obra de Deus, a dar até aquilo que não podia para o missionário, porque era uma pressão psicológica tão forte. Eu, graças a Deus, eu entendi isso há uns 10 anos. E eu comecei a perceber que a igreja é um campo missionário. E vocês não precisam fazer muita coisa para estar inserido na missão. Eu, por exemplo, hoje eu tive a oportunidade de conhecer a construção da igreja de vocês. Gente, é um luxo. O pastor me mostrou as fotos quando vai ficar pronto. E vai ficar pronto em dezembro. Pelo menos o grosso, vocês vão poder estar lá. Que bênção! Geralmente a gente constrói algumas coisas no Nordeste, mas não chega nem aos pés aqui. O que a gente faz? José Bonifácio, por exemplo, talvez, será que aqui tem problemas de pessoas que estão deprimidas, angustiadas? Problemas de pessoas que precisam de uma pregação dessa? Quando eu vejo uma igreja bem construída como a de vocês, eu louvo a Deus, mas eu me lembro sempre de quando Jesus chegou com os discípulos em Jerusalém. E os discípulos viram o templo. E eles ficaram abobados com o templo. E Jesus viu que eles ficaram surpresos com a belezura daquele templo, e Jesus falou para eles: olha, jogou um balde de água fria. Não é o que eu vou fazer com vocês, não. Mas Jesus fez com os discípulos. Disso aqui tudo não vai ficar pedra sobre pedra. Qual que era o interesse de Jesus? Vidas. É o texto mais confrontador para a igreja institucional. É esse texto. Não vai ficar pedra sobre pedra. O Supremo Concílio vai morrer, o presbitério vai acabar, os templos bonitos, as catedrais que nós temos, vai acabar. E o que vai ficar? E o ser humano? Eu desejo a vocês, a cada um de vocês aqui, vocês pensem profundamente em tudo que foi falado aqui ontem e hoje. Eu poderia trazer muitos testemunhos aqui, fotos, vocês poderiam dar muito dinheiro, oferta para coisa, mas isso não é honesto. Não é honesto. Quando eu vejo a exploração financeira no meio evangélico, eu fico assim muito irritado. Porque a salvação, ela é totalmente de graça. E nós somos salvos pela graça. E através da salvação pela graça, Deus trabalha no nosso coração para sermos sensíveis às necessidades das pessoas que estão por perto. Não precisa ninguém pedir. Não precisa ninguém se humilhar para fazer a obra missionária. Não precisa ninguém
se sentir, muitas vezes, né, como, não, eu estou lá e eu estou fazendo. Bom, se Deus te chamou para ir lá, o problema é teu com Deus. É lógico, seria muito bom se a igreja enviasse, mas não é o que geralmente acontece. Eu desejo a vocês que vocês tenham muita paz, muita alegria de viver, apesar de todas as dificuldades que a vida nos impõe, as tristezas. Eu desejo que vocês terminem essa construção, que seja realmente para a glória de Deus. E que vocês pensem nas pessoas que vocês gostariam que tivesse acesso ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Que você pudesse ser testemunho, não de blá blá blá. Tem gente que já está cansado de crente. Eu mesmo sou um. Olha, me desculpe falar, tem crente que é muito chato. Às vezes eu prefiro estar no meio de pessoas assim, não crentes, parece que é mais saudável. Né? Porque crente tem a mesma conversa, né? A mesma ladainha, aquela coisa. E tem pessoas que não são crentes nominais, que são mais felizes, às vezes, do que a gente. Né? São mais leves do que a gente. Tem muito crente que chega para mim e fala, ora pelo meu marido, porque ele não aceitou Jesus ainda. E olha que eu já falei, pastor. E é por isso que ele não vai aceitar nunca. Enquanto você estiver falando, enquanto você for chata, enquanto você for persistente dessa forma, teu filho não vai querer saber, ninguém vai querer saber. Agora, quando você mudar o jogo e começar a viver aquilo que você aprende na igreja, o impacto é bem maior do que as palavras. A vivência é muito melhor, muito mais eficaz do que as palavras. E não é com isso que eu estou falando que a gente não deve pregar, mas pregar com a vida. Né? Ah lá, que menina bonita, um laço amarelo, e o pai babando, né? Vamos ficar de pé, vamos orar. Muito obrigado, pastor Mateus, pelo convite, a toda a liderança dessa igreja, que não é igreja ainda porque vocês são muito folgados, né? Você já era para ser igreja. Eu vou ter uma conversa com o Arivaldo. Estou brincando. Mas vocês já são uma igreja. Vocês já são uma igreja e vocês têm que fazer com que essa igreja seja uma igreja realmente viva. Não só por causa do templo bonito, mas porque vocês são bonitos em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por esses 2 dias de reflexão da Tua palavra. Nós sabemos, ó Deus, que nós somos o alvo do Seu alcance em Jesus. Obrigado pela Tua palavra que nos sustenta, obrigado pelos Seus ensinamentos, obrigado por tudo aquilo que nos leva a ter uma vida diferente dessa loucura que o mundo tem. Muito obrigado pela vida de cada um aqui, pela vida profunda de cada um aqui, com todos os seus problemas, com todas as suas dificuldades, com todos os seus pecados, com todas as suas fragilidades. Dá para ver que o Senhor tem cuidado desse povo, desses meus irmãos. Obrigado porque nada foge do teu controle. Obrigado porque o teu amor por nós é um amor inexplicável, incompreendível. Obrigado porque realmente o teu amor nos constrange. Apesar de toda a glória que o Senhor tem, o Senhor se importa, se preocupa com cada um de nós. Guarda a vida dessa igreja. Abençoe, a Deus, o ministério pastoral do pastor Mateus neste lugar.
e ele, a sua esposa e os seus filhos possam ser, antes de serem servos do Senhor, eles possam testemunhar do seu amor, da sua graça, do acolhimento. Fortalece a vida desse pastor, ó Deus. Fortalece a vida de todas as pessoas envolvidas nessa igreja. Que o Senhor possa nos dar a graça de, um dia, na sua presença, nós possamos glorificar e ver tudo aquilo que o Senhor fez na nossa breve vida aqui na terra. Que nós possamos reconhecer nesta vida aquilo que o Senhor diariamente faz por nós. Que nós possamos ter a sensibilidade de contemplar as coisas que o Senhor cria e recria e sustenta. Obrigado a Deus por tudo aquilo que o Senhor é. As necessidades que nós temos, o Senhor conhece. Toma conta da nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.